a nossa aula. Pronto, já está começando a gravação. Temos aqui alguns alunos que já iniciaram alguma disciplina comigo essa semana, né, ou semana passada. O Valdeci, que está aqui. O Guilherme, o Iago, temos alguns aqui que estão fazendo outras disciplinas. Mas eu vou me apresentar. Acho que eu não ministrei ainda a aula para esse semestre, com exceção do primeiro período, né, que eu vou fazer rapidamente uma fala, que eu sempre apareço para vocês lá no primeiro semestre. Tá gravando, Micaele? Tá travando, gente? Tá sim, Oi. professora. E parece, para mim tá gravando sim. Não, se tá travando o meu áudio. Ah, em alguns momentos travou, professora, para mim, mas já faz um tempinho, agora não mais. Ah, tá. Vou pedir para que vocês coloquem aí no chat, tá, o nome e a matrícula, para que a gente possa fazer o registro, da participação de vocês na disciplina, tá bom? Então, vou pedir para que vocês coloquem aí o nome. E aí, eu vou me apresentar brevemente, né? Meu nome é Eleni Henrique, eu sou professora da licenciatura, de forma mais direta, né? Da licenciatura, do curso de Educação Física do IEFES. Né? Minha formação é em Educação Física, eu me formei no próprio curso da UFC, né, em 1998, e aí, logo em seguida, em 99, eu ingressei como professora no curso e estou até hoje, né, há 20 e alguns anos aí, 20 e pouquinhos anos, que eu estou no curso de Educação Física, tenho mestrado e doutorado na área da educação, o meu mestrado é em Educação Brasileira e o doutorado também na Universidade Federal da Paraíba, e me dedico atualmente aos estudos sobre a formação continuada em Educação Física, a formação inicial, didáticas, práticas de ensino e questões curriculares da Educação Física. Então, essa é a minha formação. Né? Gostei muito da apresentação de vocês no chat, né? Alguns colocaram questões bem pessoais, como gostar de cantar, serem criativos, né? De quererem sempre aprender mais na disciplina. Eu sei que temos aqui duas pessoas, um que é do bacharelado, que é o Victor, né? Tá fazendo fluxo para a licenciatura, eu acho que a Daniela, que é do bacharelado. Então, nós as duas pessoas que são aí do bacharelado, de forma mais direta, mas vai ser muito bom estar aqui com vocês, né, às tardes de terça-feira. Não são todas as terças que nós vamos ter aula, tá? Tem algumas terças-feiras que vocês vão acompanhar pelo vídeo, ou eu vou passar alguma tarefa para vocês assistirem algum filme, algo do tipo, tá bom? E hoje, o que é que nós vamos ver? Eu vou falar um pouquinho da nossa dinâmica, tá? Como eu não tive aula semana passada com vocês, né, eu perdi minha sogra recentemente, e semana passada era a missa de sétimo dia, e era exatamente no mesmo horário. E aí, por isso que eu não estava aqui com vocês, tá? Mas a nossa disciplina, ela não terá aula toda terça-feira. Algumas terças, a depender aí do quantitativo de textos. Ah, obrigada, Jeffter. A depender do quantitativo de textos, a gente não tem aula síncrona, a gente tem apenas algumas atividades, tá? E hoje eu vou mostrar um pouquinho dessa dinâmica da disciplina, né? Eu espero que daqui para o início, né, para o final desse semestre, nós possamos já ter a oportunidade aí, quem sabe, de termos uma aula presencial, né? A gente não sabe ainda como e quando nós vamos voltar, né? O Pedro está colocando aí, né? O Pedro Paulo Maia, ele está colocando aí, na verdade, ele é monitor das disciplinas de currículos, programas e avaliação,
como essa disciplina de didática, ela não faz parte do meu projeto de monitoria, porque quem ministra essa disciplina, na verdade, é o professor Leandro Massuda, mas como ele está afastado, eu assumi essa disciplina, tá? E aí o Pedro, ele é monitor das outras disciplinas, mas vai estar acompanhando também essa disciplina conosco, tá bom? Nas tardes de terça. E no grupo do WhatsApp, é importante, o grupo do WhatsApp, ele vai funcionar durante a semana, tá, gente? Eventualmente, se houver assim, uma necessidade extrema, a gente faz algum tipo de diálogo no final de semana. Mas, em geral, a gente utiliza o WhatsApp só de segunda a sexta-feira, tá? Para tirar alguma dúvida, né? Para postar algo que não foi colocado no SIGA ou coisas do tipo, tá bom? E aí eu vou apresentar aqui para vocês agora a disciplina, né, o formato da disciplina, como é que ela vai ser, o programa da disciplina também, tá bom? Eu vou apresentar aqui para vocês. Tem alguma pergunta nesse início? Alguém quer perguntar, quer falar alguma coisa? Oi, gente. Alguém quer perguntar, quer falar? Tranquilo, professora. Valeu, Rian. Vocês podem ligar o microfone, tá? Bom, como não tem perguntas, eu vou apresentar agora o programa. Pode ser que na apresentação do programa vocês tenham alguma dúvida, né? Já conseguem visualizar? Sim, senhora. Sim, professora. Pronto, eu vou agora tirar. Esse aqui é o máximo que eu consigo deixar. O WhatsApp, o PowerPoint está com problema na hora que vai passar os slides no Meet. Então, essa disciplina é Didática e Educação Física, é uma disciplina de 32 créditos, ou de 64 horas, quer dizer, 4 créditos. Ela vai funcionar às terças-feiras. No máximo, nós vamos ter 2 horas de aula, não mais que isso, a gente nem aguenta mesmo ter tanto mais tempo de aula, tá? É a ementa dessa disciplina, né? Educação. Vocês leram a ementa? Eu postei na semana passada. Alguém teve curiosidade de ler? Sim. Leram? Beleza. Então, essa disciplina, ela trata da educação e didática na realidade contemporânea, compreensão das teorias da educação e sua relação com a didática, destacando aí o papel do educador, a complexidade do processo de ensino-aprendizagem, a relação professor e estudante de educação física, a sala de aula, a quadra, os espaços alternativos e seus eventos, e a natureza dialética e dialógica do trabalho docente, planejamento e gestão do processo de ensino e aprendizagem. Então, vejam que essa disciplina, ela abarca uma série de conteúdos, né, uma série de aspectos voltados aí à formação inicial, tá? Vou só entrar aqui na sala para eu ver como é que fica. Pronto. Ok? Pedro, se tiver alguma pergunta aí no chat ou alguma coisa, você me fala, tá bom? Ok, Pedro? Beleza. É porque tinha travado um pouquinho aqui, mas beleza, eu respondo sim, senhor. Mas já parou? Ou fui eu que travei? Não, tá normal agora. Pronto. O objetivo geral dessa disciplina é potencializar uma reflexão coletiva e partilhada acerca da formação docente e da didática para o ensino da educação física na escola. Eu costumo trabalhar numa perspectiva colaborativa, de ter muito a participação dos estudantes na disciplina, embora o meio virtual, ele tem dificultado bastante essa forma de participação,
tá? Eu gosto de fazer muitas dinâmicas na aula, mas infelizmente, em virtude desse distanciamento, essas atividades, elas não são possíveis, né, de sua realização. Ainda como objetivos específicos, investigar, analisar e compreender a relação entre a formação inicial em educação física, né, e a didática para o ensino da educação física na escola. A gente tem como foco a escola porque faz parte da licenciatura, mas isso não quer dizer que aqueles aspectos que envolvem o ensino da educação física, eles não sejam utilizados também para fora do contexto escolar, tá? Então, tem muitos aspectos da relação professor-aluno que a gente leva também para fora da escola, tá bom? Um outro objetivo é refletir sobre a prática pedagógica em educação física, considerando as questões epistemológicas, políticas, sociológicas e técnicas. Esses aspectos, eles são inerentes ao seu desenvolvimento e a gente tenta trabalhar com essas questões a partir dos referenciais da área da educação física. Eu estou tentando utilizar uma bibliografia bem atualizada, né? Eu consegui adquirir alguns livros, né, que são bem recentes na área da educação física e que, portanto, é uma bibliografia atualizada e coerente com as temáticas que a gente vai desenvolver na disciplina. Um outro objetivo é potencializar a socialização, produção e apreensão de conhecimentos acerca do planejamento e das relações que envolvem a prática pedagógica. Então, todos aqueles aspectos que envolvem a prática pedagógica, desde planejamento, avaliação, né, princípios pedagógicos. Então, nós vamos estar aqui estudando, né, essas temáticas, tá? Como elaborar uma aula, como desenvolver uma aula a partir de princípios pedagógicos da educação física, tá? Conhecer e reconhecer as perspectivas para a prática pedagógica em educação física escolar e suas possibilidades interdisciplinares numa dinâmica dialógica e relacional. Então, a gente vai também tentar trabalhar numa abordagem dialógica, na qual vocês vão ter sempre a possibilidade de estar perguntando, de estar participando, dialogando, tirando suas dúvidas, né? Eu costumo sempre trabalhar com algumas situações do cotidiano. Eu até coloquei uma situação do cotidiano dessa no chat, no fórum, para a gente dialogar sobre essa situação do cotidiano, tendo em vista que a gente não está presente, né, mas eu sempre costumo iniciar a aula com alguma pequena problemática, ou com um pequeno, uma frase para a gente, né, conversar sobre, tá? E aí são alguns temas de estudos. Eu vi que vocês também responderam, né, as questões do formulário, onde vocês colocaram algumas expectativas de temáticas. Então, eu vi que tem coerência entre o que vocês solicitaram e o que a gente vai apresentar, com exceção de algumas especificidades, como a questão da indisciplina, do bullying, que aí são temáticas muito específicas, em que a gente não trabalha especificamente na didática, mas algumas das questões que estão aqui, alguns dos temas que estão aqui presentes, dialogam indiretamente com essas temáticas, tá bom? Até aí, tudo tranquilo? Alguma pergunta? Tranquilo, professor. Tudo tranquilo, professora. Ótimo. E então, quais são os temas que nós trabalhamos? Eu elenquei 6 grandes temáticas, né? A primeira delas, nós vamos iniciar o nosso estudo hoje, que é sobre a formação docente e a didática, na relação com a prática profissional para o ensino da educação física. E também a importância, deixa eu só aceitar aqui o Diogo, que está acabando de entrar. Eu coloquei também, para que a gente pudesse trabalhar 2 textos. Dentro dessa primeira temática, nós vamos trabalhar os 2 textos que foram postados na semana passada, que nós vamos discuti-los na próxima aula da semana que vem, tá? Um outro tema que a gente vai trabalhar logo em seguida
o processo histórico da didática, a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que se deu esse desenvolvimento, conhecer os principais autores que contribuíram para esse desenvolvimento da didática, desde Comênios, né, até os autores mais atuais, né, como Saviani, como Libânio, que são autores mais da didática, da educação, e alguns autores da didática da educação física, que estudam alguns aspectos didáticos, como o Bosley, né, como Heleno Kunz, como a Soraya Darido, Marcos Garcia Neira, que são alguns autores que trabalham com os aspectos didáticos, pedagógicos da educação física. O Nunes também, né, professor? Quem? O Nunes também pode ser? Qual é o... Eu não lembro do sobrenome. Nunes. Eu acho que é Souza Nunes. Que tem um texto junto com Garcia Neira também, falando sobre a especificidade da educação física e do processo didático. Sim. É o Mário Luiz, né? Mário Luiz Ferrari Nunes, eu sei. Pronto, exatamente. Pronto, beleza. Sim, trabalha junto com o Marcos Garcia Neira. Exatamente. E aí a gente tem um tema que é muito discutido na didática, que são as teorias da educação. Essa é a principal temática, vamos dizer assim, da didática, no âmbito da educação, que é estudar realmente o que é que dá suporte ao processo de ensino do professor, que são as teorias da educação, as teorias tradicionais, as teorias libertadoras, libertária, as teorias da escola novista, tecnicista, as teorias mais críticas, as teorias pós-críticas, tá? E a relação disso com as teorias, ou as abordagens, ou os currículos da educação física. Tendo em vista que não há, no âmbito da educação física, como é que a gente pode dizer? Uma unanimidade em relação a essa terminologia. Alguns autores chamam de abordagens, outros autores chamam de teorias da educação física, e outros autores chamam ainda de currículos, como o Marcos Garcia Neira. Então, a gente vai conhecer, o objetivo aqui não vai ser aprofundar, porque a gente tem uma disciplina para isso, onde a gente aprofunda as abordagens de ensino, ou seja, as diferentes formas do professor possibilitar o processo de ensino da educação física por meio das abordagens, né? As abordagens desenvolvimentista, construtivista, a psicomotricidade, as abordagens mais críticas, crítico-superadora, crítico-emancipatória, né? E os estudos culturais da educação física. Então, essas são perspectivas teóricas que subsidiam a prática pedagógica do professor. Então, esse é o tema mais emergente, vamos dizer assim, no âmbito da didática. Mas um outro tema também, que é muito importante, é a própria intervenção pedagógica, ou seja, quais são os elementos que envolvem a relação professor-aluno, né? Quais são os princípios pedagógicos que orientam o ensino da educação física? Quais são os métodos que a gente pode utilizar para melhor desenvolver as aulas na educação física? Tá? Então, a gente tem os métodos mais diretivos, a gente tem os métodos mais abertos, né? Então, a gente vai também estudar os métodos de ensino que são diferentes das metodologias. As metodologias se referem a tudo aquilo que envolve os princípios filosóficos, sociológicos, psicológicos. E o método tem relação mais direta com o fazer, ou seja, como eu executo diretamente essa ação junto com o meu aluno. Tá? Aí a gente tem um outro tema que é muito importante para a educação física, que é o planejamento, né, da e na educação física. Então, assim, o que é o planejamento? Quais são os elementos que envolvem o planejamento? Por que é importante planejar nas aulas de educação física? Né? O que deve ser levado em conta no momento do planejamento? Como é que se dá essa sequência do que o aluno deve aprender
na aula de educação física. Então, todas essas questões são questões que envolvem a didática. E, por fim, as possibilidades pedagógicas para o ensino da educação física, onde a gente vai estar aqui, a partir de uma decisão coletiva que a gente vai fazer daqui para o final da disciplina, eleger duas temáticas. Eu vou dar o exemplo. Por exemplo, mídias e educação física. Teve uma das pessoas que colocou sobre a questão do ensino remoto, né? Eu quero aprender mais sobre as atividades virtuais da educação física, sobre o ensino remoto, sobre a questão de jogos. Então, nós vamos escolher 2 ou 3 temáticas para a gente identificar como é que a gente pode desenvolver essas possibilidades. E aí, essas são as principais temáticas, são 6 grandes temáticas, mas essas temáticas, elas se subdividem, tá? Como eu falei, aqui nas teorias, aqui, ó, onde tem aqui as teorias da educação e da educação física, a gente vai estudar todas as teorias, a teoria, tanto as progressistas, as teorias não progressistas, as teorias reprodutivistas, né, as teorias críticas e pós-críticas, e as abordagens. Quando a gente fala aqui da didática e da intervenção, a gente vai trabalhar com todos os elementos que envolvem o que é intervir, como, por exemplo, a relação professor-aluno, a avaliação, né, os princípios pedagógicos do que e como ensinar, tá? E por aí vai. Ok? Até aí tudo tranquilo? Gente, até aqui, alguma dúvida? Não? Tudo tranquilo, professora. Ótimo, perfeito. Então, vamos continuar. E a gente vai agora para o próximo tópico, que é exatamente dizer como nós vamos desenvolver essa disciplina. Então, a gente vai priorizar algumas atividades, né? A partir da participação de vocês, a partir da próxima aula, a gente vai utilizar algumas ferramentas na própria aula síncrona, para que vocês possam participar, né, com a utilização de ferramentas virtuais, em que vocês podem estar acessando a partir de links que eu vou disponibilizando aí no nosso chat. Conteúdos serão socializados a partir de uma dinâmica que vai incorporar aí a problematização, tá? As relações afetivas, as múltiplas linguagens para potencializar a aprendizagem em grupo com o compartilhamento de saberes, conhecimentos e experiências. Nós vamos fazer alguns trabalhos individuais e alguns trabalhos em grupo, tá? E durante as aulas, como eu falei, por exemplo, na próxima aula, eu vou iniciar a aula com alguns trechos de músicas, para que a gente possa fazer aí uma dinâmica e vocês compreenderem a dimensão do ensino, né? O que envolve o ensino? O ensino como algo subjetivo, como algo individual e como algo que tem relação exatamente com as experiências que cada um de vocês trazem para a aula. Tá? Como as atividades, iremos promover a realização de fóruns, né, dialógicos, então é muito, muito importante que vocês participem dos fóruns, que vocês procurem emitir uma reflexão, partilhar as experiências sobre as situações de ensino que lá vão ser colocadas, que vocês possam ler os textos, tá? Que você possa participar aqui das aulas síncronas, sempre que for possível. Às vezes eu sei que a internet vai estar ruim, não vai dar para participar da aula, então procura sempre, perdeu a aula, entrar em contato comigo ou com o Pedro, para a gente tirar as dúvidas, tá bom? Como é que vai ser, então, a nossa avaliação, professora? O que é que a gente vai ter que fazer para ser aprovado na disciplina? Então, a avaliação, ela vai levar em conta alguns aspectos, tá? A observação, a análise, a conceituação, buscando aí identificar algumas dificuldades que vocês
possam apresentar e ter alguns limites, né? Um dos limites, por exemplo, estou sem acesso à internet, então como é que eu posso fazer? Tá? A gente também vai trabalhar através do trabalho coletivo e cooperativo. Metodologicamente, a avaliação, ela vai priorizar atividades individuais e coletivas. Vou dar um exemplo. Vocês já fizeram uma primeira atividade individual, que foi preencher o formulário e participar do primeiro fórum. Quem cumpriu as duas atividades, beleza, está em dia com a disciplina. Quem não fez nenhuma das duas, já está em débito, tá bom? Aí já vai despontuando um pouquinho, né, na nossa planilha de avaliação. Vocês vão fazer trabalhos a partir das leituras, vão participar das atividades nos encontros síncronos, né? Vai ter dias que a gente vai fazer um caça-palavra, vai ter dias que a gente vai fazer, vai montar um mural, né, com palavras, né, no próprio, na própria ferramenta virtual. Vocês vão participar dos fóruns, preencher formulários, e vai ter também uma avaliação escrita, tá? Sobre, possivelmente, as teorias da educação e as teorias da educação física. Esse vai ser a nossa atividade, a nossa avaliação escrita, vamos dizer assim. Eu vou disponibilizar a avaliação no início da aula, e vocês aí vão ter as 4 horas de aula para responder, né, esse formulário com essa avaliação escrita. Até aqui, tudo bem? E aqui são... Pode falar. Não, só dizendo que tá tranquilo, tudo bem. Ótimo. Estão me ouvindo bem, né? Tá sim, dá para ouvir bem. Sim, professor. Ótimo. Nós temos aí alguns instrumentos de avaliação. Uma delas é a ficha de avaliação, onde essa ficha vocês vão receber mais ou menos na 7ª aula para a 8ª aula, que é a metade da disciplina. A gente possivelmente já vai ter feito a nossa primeira avaliação, tá? E essa ficha de avaliação, ela tem alguns aspectos que dizem respeito à frequência, assiduidade, pontualidade, isso em relação à atividade síncrona, mas não se preocupem que isso não vai reprovar, vocês não vão ser reprovados pela frequência, tá? Porque, na verdade, nesse formato remoto, tem a possibilidade de quem faltou a aula hoje, está assistindo a aula pelo vídeo, que fica gravado, e pode, então, cumprir a atividade. A frequência, ela é feita pela atividade que você entrega. Eu vou dar um exemplo. Se a gente teve 6 fóruns e você participou de todos os 6 fóruns, você tem aí, então, uma frequência de 100%. Deu para entender? Se eu fiz 4 trabalhos escritos, você só fez 2, então você já é despontuado aí da sua frequência, porque a frequência ela está sendo contabilizada pelos trabalhos que você entrega e que você participa. Ok? Tranquilo? Sim. Só um minutinho. Uma coisa aqui embaixo está incomodando aqui minha cadeira. Pronto. E aí nós vamos ter uma ficha de avaliação dos trabalhos individuais e em grupo. Então, nesse primeiro trabalho, que foi o resumo crítico reflexivo, em forma de uma carta, de um poema, de uma música, que vocês vão criar, o que é que vai ser levado em conta? Tem uma ficha de avaliação. Nessa ficha, eu vou escrever lá, você cumpriu, o resumo foi desenvolvido conforme foi solicitado. O seu resumo apresentou a análise crítica. O seu resumo utilizou a ferramenta indicada, que foi uma poesia, um vídeo, uma música, ou então, não, você entregou o resumo, mas entregou em tópicos, não fez uma carta para um colega, nem fez uma poesia, nem fez a letra de uma música, você apenas entregou. O trabalho está valendo, tá ok. Você só não cumpriu esse requisito, que era um dos critérios de avaliação. Na ficha de avaliação, são especificados os critérios, tá bom? Professora, Diga.
A Olivia está perguntando aqui se pode ser mapa mental também. Pode sim. Pode ser um mapa mental. Pode, Olivia. E aí, essa ficha de avaliação, eu já vou colocar agora, terminou essa aula de hoje, a ficha de avaliação com os critérios do trabalho escrito, que vai ser entregue até o dia 22. Vocês vão fazer o trabalho já levando em conta a ficha, tá certo? Então, vocês vão saber exatamente o que é que vai ser avaliado, tá? E aí tem uma outra ficha de avaliação, para elaboração e apresentação dos painéis, de infográfico, PowerPoint. Então, tem um texto no qual eu vou solicitar que vocês façam um infográfico sobre as abordagens, por exemplo, sobre as teorias da educação. Então, tem também uma ficha de avaliação para avaliar o infográfico. Então, tem os critérios. Se eu sei claramente quais são os critérios, eu vou saber exatamente o que é que eu preciso apresentar, tá bom? A gente tem também a ficha de avaliação da elaboração dos textos, a ficha de registro de autoavaliação. Como eu falei, na 7ª aula, vocês recebem a ficha de registro de autoavaliação, preenchem e se dão uma nota. Então, vocês têm aí a primeira nota de autoavaliação de todos os conteúdos até a 7ª aula, até o 7º encontro, vamos dizer assim, até a 7ª semana, tá? E aí, cada um de vocês vai se autoavaliar. E aí tem alguns critérios com essa ficha de registro de autoavaliação. Se você participou bem da disciplina, se entregou todos os trabalhos, se colaborou nas discussões, no momento das aulas síncronas, se você foi participativo no sentido de tirar dúvidas, se você soube expor, na próxima aula, por exemplo, nós vamos dialogar sobre o texto 1 e 2. E aí eu vou fazer algumas perguntas sobre o texto. E aí é importante que vocês participem, né? Ou falando ou escrevendo no chat, tá? A participação, ela não precisa ser feita só de forma oral. Você pode participar também no chat. Assim como vocês também participam nos fóruns de discussão, tá? Eu coloquei lá no fórum uma situação do cotidiano. Então, a ideia é que vocês possam participar desse fórum. Tá? E aí, a avaliação escrita, que vai ser sobre as teorias e as abordagens da educação física, mais ou menos aí, antes da entrega da ficha de avaliação, da autoavaliação, certo? É mais ou menos um cronograma do número de semanas. A gente tem aí, para o primeiro tópico, formação docente e didática na relação com a prática pedagógica, são 2 semanas, essa semana e a próxima. O processo histórico da didática, a gente tem mais 2 semanas. As teorias da educação e da educação física, eu acho que nós vamos ficar entre 2 a 3 semanas. Eu acho que não dá tempo a apresentar tudo somente em 2 semanas. Então, eu acho que aí a gente vai pegar uma aula do tópico, ou da história da didática, ou da didática e a intervenção pedagógica. Só um minutinho, gente, para me ajeitar aqui meu óculos. Esse fone está machucando meu ouvido. Pronto. E aí a gente tem 4 semanas para a didática e a intervenção pedagógica. Essa é a parte da disciplina que demora um tempo muito maior, porque, de certo modo, envolve aí vários subitens, né? E 2 aulas para planejamento, e 2 semanas, e 4 semanas para a gente trabalhar aí alguns temas específicos, tá? Sobre possibilidades pedagógicas para o ensino da educação física. Então, o cronograma da disciplina é mais ou menos esse. Para cada tópico, a gente vai desenvolver possivelmente uma avaliação, tá bom? Uma forma de avaliação, ou um trabalho escrito, ou uma avaliação escrita,
ou um resumo, tá bom? E a bibliografia, tá? Todo o material eu vou postar no Siga. Então, eu tenho feito os PDFs, aqueles artigos que não estão disponíveis na internet, eu faço o escaneamento no próprio celular, ou então eu faço a cópia e faço o escaneamento e vai ser postado para vocês. Como eu falei, a nossa bibliografia, ela está bem atualizada, né? A gente tem livros aí dos últimos 10 anos, né? Temos algumas literaturas mais antigas, mas os livros são bem atuais, como esse, no Bosley, que são as didáticas da educação física, formação docente cotidiano, e aí a gente está utilizando também a didática da educação física do Luiz Antônio Silva Campos, a gente está utilizando aí também, vai utilizar o Pedagogia do Compromisso de Paulo, aliás, Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire, não é do Compromisso, eu errei aí. A gente vai utilizar o livro da Didática da Educação Física do Kunz, um livro bem novo, que é desse ano, do Daniel Teixeira Maldonado, que é sobre as linguagens na educação física escolar, né, a educação física na área de linguagens. Um outro, que é esse da Vilma Leniel, mais antigo, que é o Que Ensinar, né, o Que e Como Ensinar, e um livro que foi organizado pelo Grupo de Estudos Saberes em Ação, que é sobre a minha coordenação, que é Saberes em Ação na Educação Física Escolar, possibilidades pedagógicas a partir da BNCC. Então, quando a gente for trabalhar com possibilidades pedagógicas, a gente vai ter um capítulo desse livro que a gente vai também estar utilizando, tá bom? Bom, esse é a nossa apresentação do conteúdo, e aí eu fico aqui para a gente tirar dúvidas sobre essa primeira parte. Alguém tem alguma dúvida? Quer tirar dúvidas sobre a forma de avaliação? Quer perguntar alguma coisa? Vou fazer uma foto nossa da turma. Quer perguntar alguma coisa sobre a dinâmica que a gente vai utilizar? Esse é o momento para a gente dialogar um pouquinho. Vamos lá? Liga o microfone, pergunta. Professora, vai ser utilizado alguma forma de avaliação através de seminários, alguma coisa assim? Assim, Rian, eu deixo muito à vontade, porque tem alguns de vocês que o acesso à internet ele é ruim, né? Então, vamos supor que na aula que vem, se alguém quiser apresentar o seu resumo, eu deixo em aberto, entende? Mas não é obrigatório. Tem uma atividade que é para que vocês possam dar aula, né? Isso eu vou fazer de forma gravada. Ou vocês vão gravar, ou a gente vai disponibilizar o espaço aqui para que vocês apresentem. Mas não vai ser obrigatório, entendeu? Entendi, professora. Obrigado. Quem mais? Mais alguém? Professora, a Viviane está perguntando aqui que ela não entendeu muito bem sobre a data da avaliação, que a senhora deu o trabalho escrito como exemplo, e também as outras formas avaliativas mostradas. Então, lá no cronograma, a gente tem 2 aulas iniciais para essa temática, que a gente está trabalhando nesses 2 textos, sobre a importância da didática, né? E na próxima aula eu vou trabalhar com vocês aquela anamnese que eu fiz, sobre o que é ensinar, o que é aprender, porque tudo aquilo tem relação com o que é o ensino, o que é a instrução, né, e o que é a educação. Então, são 3 aspectos diferentes, por exemplo. Então, eu vou, na próxima aula, trabalhar também esses elementos que envolvem aí essas concepções iniciais da didática. As 2 aulas seguintes, nós vamos trabalhar, deixa eu só, com o histórico da didática. Tá? A gente vai trabalhar aí com a questão do histórico da didática. As 2 aulas seguintes, as 2 semanas, né? Então, na 6ª semana, a gente vai trabalhar teorias, educação e a educação física. Quando finalizarmos essa temática, que é a 3ª temática, a gente vai fazer a nossa primeira avaliação. É mais ou menos, eu vou
precisar aqui mais ou menos, tá? 25, dia 1 e dia 8, processo histórico, dia 15 de 22, pronto. Possivelmente, no dia aí, 29 de junho, certo? Que é a nossa avaliação escrita entre o dia 22 e o dia 29. Ok? A Viviane, né? Viviane, é isso? A Viviane Sim. perguntou. Pronto. Ok? Mas até lá a gente vai ter também outras atividades, ok? Professora, Oi. só uma dúvida que eu acho que não ficou muito claro para mim. Certo, certo. A nossa primeira avaliação escrita, ela vai ser em qualquer um dos formatos que a senhora disse que deixa mais aberto, ou ela vai ter como um formato em específico relacionado a um trabalho a ser discorrido ou uma prova de perguntas e respostas? Pronto. A avaliação escrita, que trabalhos vocês já vêm fazendo, né? Vocês já Sim, participaram do fórum e já tem o primeiro resumo. Uhum. A avaliação escrita, ela vai ser com questões objetivas e questões subjetivas. Vai ser pelo formulário do Google Forms. Ah, tá certo. E aí vocês vão ter aí de 2h da tarde até as 18 para devolver o formulário. Tá bom, tá certo. E aí eu mando o link do formulário. Como foi feito esse último? Sim, sim. Aí vocês respondem o formulário e me devolvem. Pronto. Tá certo, sim, senhora. Obrigado. E pode pesquisar, pode tirar dúvida, não tem problema. Fica a critério de vocês. Show, maravilha. Tá? Quem souber fazer sem a consulta, perfeito, faz sem a consulta. Que aí é até mais rápido. Porque nas questões de múltipla escolha, vai ser bem tranquilo, vai dar para vocês fazerem bem, né? Agora, naquelas que precisa dissertar um pouquinho mais, que são as questões mais subjetivas, aí talvez vocês precisem, se quiserem, pesquisar. Tá bom? Tá certo. Obrigado, professora. Nada. Pode falar, Pedro. Gente, boa tarde, primeiramente, né? Desculpa aí qualquer coisa. Gente, é o seguinte, caso vocês queiram tá aprendendo mais sobre a disciplina, vocês podem tentar entrar no Google Chrome, né? E lá também tem alguns artigos sobre as determinadas aulas que a gente vai ter, e também, caso vocês queiram, não é obrigatório, mas caso vocês queiram de uma maneira que fixar mais fora os textos, vocês podem estar fazendo questões relacionadas à disciplina, ou o assunto da disciplina. Mas aí fica a critério de vocês, certo? Porque, só um adendo aqui, na prova para quem vai fazer concurso público para a área escolar, a área de didática é uma das áreas que é cobrada no concurso público, entendeu? Então, se vocês quiserem estar aprimorando mais o conhecimento de vocês e estarem também aprendendo mais ou estarem querendo fazer questão de concurso, tem alguns sites que você coloca só o tema da aula do dia, e aí vocês vão fazendo questões sobre esse tema. Tipo assim, abordagem da educação física, né? Aí lá vai ter algumas questões, entendeu? História da educação física, planejamento e etc., entendeu? Mas aí fica a cargo de vocês querer ou não ter uma forma mais prática de absorver o conteúdo e de como possivelmente vocês podem estar enfrentando um concurso e de que maneiras vocês podem estar fazendo essa questão e corretamente, né? Então, é isso. Ok. E aí vocês também vão ter momentos que vocês quiserem para tirar dúvida, tá? Então, quem quiser sempre tirar dúvida, ou coloca lá no grupo, ou a gente, antes do início da aula, mas não leva dúvida, não fiquem guardando as dúvidas, tá? Eu vou apresentar agora, então, a nossa agenda, tá? Toda semana
vocês vão ter uma agenda. Nessa agenda, temos aí todas as atividades que vocês possam estar precisando desenvolver, tá? Então, a agenda dessa semana eu já postei, tá lá no Siga já. E aí eu vou apresentar agora aqui a agenda da semana. Pronto, essa aí é a agenda da semana 2. Todo mundo já está visualizando? Sim, professora. Pronto, agenda semana 2, didática e educação física. Nós estamos trabalhando com a constituição do grupo aprendente, socialização da didática na relação com a prática profissional. O que é esse grupo aprendente? É exatamente o que a gente fez nessa primeira semana. Vocês falaram um pouquinho de vocês, eu conheci um pouquinho de vocês a partir do que vocês escreveram sobre o que é didática, as temáticas que vocês têm interesse com relação à didática, sobre como é que vocês definiram o ensino, como é que vocês definiram a aprendizagem, que experiências inovadoras vocês tiveram, né? Então, eu conheci um pouquinho, e aí a gente está constituindo exatamente esse grupo. Hoje, o objetivo da nossa aula é apresentar e dialogar o programa da disciplina. Eu já apresentei, a gente já teve o programa. Dialogamos um pouquinho sobre os acordos didáticos, eu falei sobre a avaliação, sobre os nossos encontros síncronos e assíncronos, né? Sobre as nossas atividades que nós faremos, como será a nossa avaliação, como é que nós vamos conduzir a nossa aula. Então, um outro objetivo é ampliar os conhecimentos sobre o papel da didática na formação profissional, que é o que a gente vai estudar daqui a pouquinho, e socializar as concepções dos estudantes sobre a didática, tá? Que ficou aqui atrás. A gente apresentou o programa, que foi o primeiro momento, a gente apresentou o programa da disciplina. Vamos agora dialogar sobre os acordos didáticos, né? Que são os procedimentos a serem adotados no decorrer da disciplina. Caso alguém tenha alguma dúvida ainda, eu apresentei como será a avaliação, como serão as nossas aulas, que atividades serão desenvolvidas, como será, né, o preenchimento aí da nossa ficha de avaliação. E vamos, daqui a pouquinho, trabalhar com a didática na relação com a prática profissional, que é a temática da nossa aula de hoje. É uma apresentação que foi feita no Prezi, e eu já enviei os slides também pelo Siga para vocês. Então, quais são os passos dessa semana? Vocês vão continuar a leitura dos 2 textos, que são bem legais, gente. Os 2 textos não são chatos, né? Alguém já teve a oportunidade de ler os 2 textos? Quem já leu? Valdeci, a Daniela, quem mais? A Inara, Olívia, Samara. Eu li o do Banhara, professora. Pronto, Pedro também já leu. Guilherme, beleza, Guilherme. Pelo menos um, tá? Quem já leu. E aí tentem ler o outro. Ao longo dessa semana, o Luiz Pedro também colocou que leu. Perfeito. Já tem um bom número. O Lucas, Gabriel. Lucas, é tu que gosta de cantar e ouvir música, né? Eu vi lá no chat. Quem tocar e quiser tocar uma música aqui para nós, viu? Estamos aqui. Quem souber tocar, cantar, e um dia quiser começar a aula aqui com um som, perfeito. Aí se quiser tocar uma música para nós aí na próxima aula, estaremos aqui. Então, essa semana, lê os 2 textos. Depois, participar do fórum sobre a situação do cotidiano e entregar o resumo crítico reflexivo da relação entre os 2 textos, até o dia 22, tá? Então, essas são as 3 atividades da semana. Uma, vocês já vêm fazendo há algumas semanas aí, que foi ler, né, os 2 textos que eu já postei semana passada. O prazo máximo para envio do resumo, dia 22 de maio.
até sábado, à meia-noite. Não deixe para entregar no sábado, entregue na sexta, tá? E aí, a situação do cotidiano. Tem uma situação, que é da aluna Sofia, tá? E aí tem o seguinte, Sofia era uma menina do 5º ano do ensino fundamental. Certo dia, Sofia chegou na aula com uma grande atadura no joelho e no braço. E falou para o professor de educação física: professor, hoje eu infelizmente não terei como participar da sua aula. Então, o professor respondeu: é tão grave assim, Sofia? E ela disse: sim, professor, pior é que é muito grave. Então, o professor se aproxima de Sofia e percebe que as ataduras estão um pouco soltas e mal colocadas. Ele, então, na tentativa de ajudar, fala para Sofia: deixa eu te ajudar aqui. Vamos fazer uma nova bandagem. Sofia, a partir disso, ficou paralisada e começou a chorar e disse: professor, eu acho tão horrível não saber fazer nada certo na aula. Todos são melhores que eu. Eu nunca sei fazer nada. Pensando nessa situação, o que você faria? Imagine que você é o professor ou a professora da Sofia. E aí, qual é o seu pensamento, ou seja, qual é a sua reação a partir disso que foi colocado por ela, né? Então, vocês vão aí refletir, não precisa responder hoje, pensem um pouco no que é que você faria ao ser colocado nessa situação que acontece comumente nas aulas de educação física, ok? Prazo máximo para participação no fórum, até segunda-feira. Ou seja, até segunda, vocês podem fazer a postagem no fórum. Na segunda, eu encerro o fórum, tá? Segunda-feira à noite, eu encerro o fórum. Ok? E aí eu vou deixar uma frasezinha de Paulo Freire, que é um autor que eu gosto, que eu admiro e que eu procuro ler e estudar. É um autor que fala muito da educação. Esse ano é o centenário de Paulo Freire, onde ele diz o seguinte: autonomia significa que somos responsáveis por nossas ações, já que elas decorrem de nós mesmos, e devemos sempre supor que poderíamos ter agido de outro modo. Ok? Então, essa é a nossa frase de hoje. Significa que cada um de nós é autônomo, que nós temos que ser responsáveis pelas nossas próprias escolhas, né? E que a gente deve sempre supor que a gente pode fazer sempre melhor aquilo que a gente já faz bem. Então, essa aqui fica como uma frase da nossa reflexão, a nossa lição aí do dia, né, e das leituras, tá? Eu vi que, acho que foi o Rian que colocou uma frase lá, que é, não sei se é o Rian que gosta de criar, né, as coisas, e ele colocou uma frase do Einstein também lá, então, sempre que quiserem também trazer alguma frase para iniciar a aula, trazer uma lição do dia, ou alguma coisa que vocês estão lendo, tem aqui um espaço também para a gente fazer isso, né? Ok? Eu acertei, é o Rian mesmo, que gosta das coisas. Sou eu mesmo, professor. Olha aí. São formas que a gente vai encontrar de estar mais próximo, tá? Ele mesmo. O Lucas colocou assim, ele mesmo. Ok? Então, essa aqui é a nossa agenda. Alguma dúvida da agenda? O prazo até aqui está ok para vocês? Eu sei que muitas pessoas, muitos de vocês colocaram que esse semestre estão se desafiando, colocando muitas disciplinas, né? Eu espero que vocês tenham tempo para ler, tenham tempo realmente para estudar. E a ideia é que a gente vai ter sempre material para fazer as leituras, não tem como estudar didática sem fazer a leitura, né? A gente precisa estar estudando e precisa estar lendo para, de certo modo, ter suporte teórico para subsidiar a nossa prática, ou seja, saber por que é que a gente está indo pelo caminho A ou pelo caminho B, né? Ok? Então, vou parar aqui também a apresentação.
E vamos, então, para o nosso último momento da aula, que é falar um pouquinho sobre a didática, né? Muitos de vocês colocaram na nossa... Quando eu perguntei, né, sobre o que é a didática, 3 grandes categorias apareceram na fala de vocês. Muitos disseram, muitos, e aí foram muitos mesmo. Foram 28 que responderam, e aí muitos disseram que a didática é repassar, é transferir conhecimento, é passar o conhecimento para o aluno, né? E outros entenderam a didática como uma forma de ensinar, que são coisas diferentes. Passar, repassar, transferir conhecimento para alguém é diferente de ensinar. Professor, Oi? a senhora vai apresentar? Ou é só a Não. sua fala? Não, vou apresentar daqui a pouco. Eu estou primeiro falando, estou fazendo uma relação do que os alunos responderam sobre o que é didática. Tá? Não vou apresentar hoje, não. Eu não consegui sistematizar todas as respostas. Então, a apresentação sobre isso vai ficar para a próxima aula. Eu estou só falando a partir do que eu li. E uma outra categoria que apareceu bastante foi a didática como forma de abordar o conteúdo, que também é diferente de ensinar. A forma como eu abordo o conteúdo é diferente de ensinar, que é diferente de repassar, ou passar, ou transferir conhecimento para alguém. Imaginem que vocês têm aí uma caneta, certo? Imagine que você tem uma caneta. Algum de vocês tem caneta aí, né? Perto, próximo? Tem ou não? Pronto. Sim. Aí, vamos lá. Vamos supor que o Rian tem uma caneta. E o Rian vai passar a caneta dele para o Iago. Certo, Iago? Digamos que no campo subjetivo, tá? Imaginando, no campo abstrato. O Rian tem uma caneta e vai passar a caneta para o Iago. O Iago vai receber a caneta e vai repassar uma lapiseira que ele tem para o Rian, ok? Até aí tudo bem? Me acompanham? Vamos lá. Sim. Quando o Rian transfere a caneta dele para o Iago e o Iago transfere a lapiseira dele para o Rian, ambos continuam ou não com a caneta e com a lapiseira? O Rian continua com a caneta? Não, beleza. O Iago continua com a lapiseira? Não, perfeito. Então, suponha aí que o Jeffter, ele é detentor aí de um conhecimento onde ele sabe jogar RPG, tá? No momento em que ele vai ensinar a Samara a jogar RPG, ele deixou de saber e de continuar compreendendo o RPG, porque ele ensinou a Samara a jogar RPG? Exatamente, não. Então, ensinar não é transferir o conhecimento para o outro, não é dar algo para o outro, porque no momento em que eu dou, eu deixo de ter. No momento em que eu transfiro a minha caneta para o Pedro, eu não tenho mais a minha caneta. Exatamente. O conhecimento, ele é algo relacional. Exatamente isso que o Rian está colocando. Eu compartilho o meu conhecimento. Eu sei de algo, eu consigo, no diálogo com o outro, ou utilizando alguma outra forma de linguagem corporal, né, quando a gente vai jogar, por exemplo, basquete, quando eu vou fazer o jumping lá do basquete, eu posso não saber explicar como faz o jumping, mas se eu mostrar 1, 2, 3, 4, 5 vezes como eu executo também o jumping, pode ser que a Samara, pode ser que a Viviane, pode ser que o Lucas, eles aprendam a partir da observação de como eu executo o jumping no basquete. Ou então a bandeja, né? Ou então o lance livre. Então, o conhecimento, ele não é uma troca
Eu não tenho como trocar. O Valdeci colocou assim, poderia ser uma troca? Não, porque quando eu troco, eu não tenho mais. Se eu troco, tem aquela brincadeirinha, né, que o pessoal diz assim, você troca uma caneta por um carro 0 quilômetros. Aí você diz assim, troco, eu troco. Quando você troca, você deixa de ter. Tá? Se eu troquei uma caneta por um carro 0 quilômetros, eu não tenho mais a caneta, eu tenho o carro 0 quilômetros, certo? Então, ensinar não é trocar, não é transmitir, não é transferir. Ensinar é exatamente essa possibilidade de, na relação com o outro, compartilhar o conhecimento, que é o que a gente vai chamar aí de saberes, né? É o momento em que eu compartilho o que eu sei e aprendo com o outro o que eu não sei. Né? Ok? O Pedro colocou aí, não é nem deter e nem repassar, porque a gente não é esponja para deter nada. Né? A gente não é esponja, nem é fita gomada, nem é cola para deter. Na verdade, quando a gente fala, é compartilhar mesmo, é potencializar que isso aconteça e que isso se dê na relação. Mas é claro que, com o tempo, a gente continua utilizando esses termos. Mas no campo da linguística, tem uma área que fala assim, que enquanto você não orienta o seu cérebro a falar corretamente os termos, você continua internalizando de forma equivocada, né, o sentido das coisas, que é como a gente diz. Se eu tomo consciência de que ensinar conhecimento, que ensinar é compartilhar, eu preciso utilizar isso na minha linguagem, para que, a partir da linguagem, isso seja internalizado de tal modo em mim que eu passe a realmente compreender que é diferente compartilhar, de transferir e de trocar. Ok? Professora? Oi, Micaele. Eu peguei aqui meu dicionário etimológico, do Antônio Geraldo da Cunha, Sim. para ver, né, o termo, transmitir e tal. E aqui, em transmitir, na página 645 da minha edição, tem dizendo assim, ó, verbo, né, expedir, enviar, deixar, passar, além. Certo. Não é adequado? No momento em que eu envio, veja só, se a gente vai utilizar realmente as palavras da forma como a gente utiliza nas nossas relações, no momento em que eu envio algo para alguém, isso já não é mais meu. Mas é claro que aí vamos supor que a gente falar no sentido do e-mail, tá? No momento em que eu envio um e-mail, eu enviei o e-mail, mas ele continua na minha caixa postal. Se é nesse sentido, ok, vale, tá? Mas o envio, no qual eu me desfaço dele, já não tem o mesmo significado, entendeu? É porque a nossa língua portuguesa, ela tem sentidos diferentes, muitas vezes, né, para o mesmo verbo. No momento em que eu falo trocar, quando eu falo trocar, eu não tenho mais, eu dei o que eu tinha para o outro, entendeu? Mas eu compreendi o que você está dizendo. E aí eu espero que você tenha compreendido também. No momento em que eu falo que o enviar se dá no sentido de que eu envio, mas eu ainda retenho ele para mim, ok. Tá? Mas se eu enviar no sentido de dar algo para o outro e deixar de ter, isso não é ensinar. Tá certo? Deu para compreender? Deu, Micaela? Pronto. Deu. Ok? Mas nesse sentido, ainda assim, o verbo transferir, e aí tem até uma citação de Paulo Freire em que ele diz, ensinar não é transferir conhecimento, porque a gente não transfere nada para o outro, eu não tenho como abrir a cabeça aí do Luiz Pedro, por exemplo, e dizer para ele que isso aqui é uma caneta preta, se para ele isso aqui é uma lapiseira. Então, eu não tenho como transferir esse conhecimento para ele, porque ele está vendo que isso aqui, por exemplo, cadê? Está aqui. Isso aqui, por exemplo, que eu estou mostrando, é um lápis. Eu digo, não, isso aqui é uma caneta. Então, por mais
por mais que eu queira transferir para ele, né, esse conhecimento de dizer que isso aqui é uma caneta, ele vai dizer, não, mas eu estou vendo que isso aí é um lápis. Então, não é transferir, é construir junto uma compreensão de que isso aqui é uma caneta e de que isso aqui é um lápis, tá? E é claro que toda essa nossa compreensão, vocês vão observar que o ensino e a aprendizagem, ele tem a ver com a bagagem também que a gente traz, né? Ele tem a ver com a nossa construção como pessoas. Pode perguntar, Micaela. É que, assim, ainda nessa questão da etimologia, eu gostei não tanto dessa questão do expedir ou enviar, mas do termo que ele coloca aqui, ó, deixar passar além. Ou seja, não reter aquele conhecimento para mim, deixar passar além, transmitir. Eu já usei de novo o termo, mas porque é o que está aqui, transmitir ao Sim, outro. eu entendi. Nesse sentido de não reter para você. Sim, No perfeito. egoísmo, entendeu? Entendi. Nesse sentido, é perfeito. Eu acho que esse sentido do passar além é ótimo. É muito bom, tá? E muitas vezes a gente vai se apegar ainda utilizando esses termos. É normal, não tem problema. O importante é você ir na tua prática, no teu dia a dia, na tua relação, tentando modificar essa compreensão de que eu só vou ensinar algo para o outro se o outro também estiver querendo aprender. A gente não ensina para quem não quer aprender. Eu posso me matar de querer ensinar algo para alguém que, se ele não quiser compartilhar dessa relação comigo, ele não vai aprender. Tá? Então, é uma questão de que o ensinar e o aprender, ele implica também essa disposição de ambos para o processo de ensino e aprendizagem, né? Então, o professor, ele pode fazer todo o esforço que ele puder, mas o aprender, ele tem também a relação do outro que precisa estar disponível para tal, tá? Aí eu vou apresentar agora para vocês, na próxima aula, então, a gente volta a falar sobre isso, porque vocês falaram muitas coisas interessantes sobre a didática, tá? E muito da forma com que vocês definiram a didática. Muitos até colocaram exemplos, e aí eu vou até trazer um exemplo que foi colocado, não lembro de quem foi na aula seguinte, foi um exemplo da capoeira, eu acho. Achei bem interessante, e aí depois a gente volta a falar sobre ele. Tá? Eu vou começar a apresentar aqui. Cadê? Deixa eu ver. Olha, cadê o... Não está aparecendo aqui? Deixa eu ver onde é que vai aparecer. Está aqui. Aqui, tá aqui. Vou começar, talvez não dê tempo a gente finalizar, tá? Mas eu vou começar nossa apresentação. Já estão vendo aí? Na hora que quiserem parar, vocês me chamam, tá? Sim. Então, nosso tema, perfeito. A didática na relação com a prática profissional da educação física. Ou seja, ação docente, o ser professor, é uma prática profissional, tá? E aí, a didática, a primeira questão que a gente traz é: qual é a relação da didática com a constituição dos saberes e das competências para a prática profissional? Muitos de vocês colocaram que a didática vai ajudar exatamente a preparar melhor a minha aula, vai ajudar com que eu consiga fazer com que o meu aluno aprenda melhor, né? Muitos de vocês colocaram isso. E aí a gente vai analisar ainda que a didática, ela tem relação exatamente com o que é ensinar, com o que é aprender, com como eu devo ensinar, que elementos envolvem a prática profissional. Então, todas essas questões, elas têm e estão diretamente relacionadas com a didática. E aí vocês acertaram muito nisso, né? Alguns disseram e que querem muito aprender a como planejar, e aí a didática tem essa relação no por que planejar?
como preparar as aulas, como tornar minhas aulas atrativas, ou seja, o que eu preciso fazer para tornar as minhas aulas atrativas. E aí eu vou dar um exemplo, né? Muitos autores que trabalham, por exemplo, com a aprendizagem significativa, eles informam o seguinte: ora, se você quer que o seu aluno aprenda, então primeiro conheça os seus alunos, conheça as experiências desses alunos. Por quê? A partir do momento que eu sei, vou dar um exemplo do Jeffter, que eu já falei hoje aqui, que ele disse que gosta de RPG. Então, se eu sei que ele gosta de RPG e eu consigo atrelar algum conteúdo da minha disciplina ao RPG, poxa, isso vai ser atrativo para ele, porque ele gosta de RPG, então isso vai ser atrativo. Se eu sei que, por exemplo, o Lucas Gabriel gosta de cantar, no momento em que eu trago uma música para que ele aprenda algum conteúdo da didática, isso vai ser mais significativo para ele, entende? Então, o tornar a aula atrativa tem relação direta com as experiências que os alunos possuem e que, portanto, para eu tornar minha aula atrativa, eu tenho que conhecer os meus alunos, como um dos princípios aí da didática. Tá? Então, vocês vão observar que esses termos, eles estão associados uns com os outros. Professora, Oi. Só um adendo aqui, né, para tornar mais, assim, mais prático, né? Quando eu tive a disciplina de didática com o professor Massuda, ele disse para a gente que o André Cirino, né, que é muito conhecido hoje em dia da senhora, e de muitos, ele não queria, né, terminar a graduação e tal, aí o professor Massuda foi, né, e aí hoje está, né, ele torna a aula dos alunos dele de uma maneira mais atrativa e, assim, em todos os estágios que eu passei, todo mundo falava bem dele, né, nesse sentido aí, de que ele tornava a aula atrativa, que ele sabia planejar, e entre outras coisas. Uhum. Ok. Então, a didática, gente, então, é um campo de saberes que orienta a prática profissional. Então, é uma área de conhecimento que estuda e busca ampliar esse campo de saberes para orientar a prática do professor. Mas, durante muito tempo também, ela foi considerada como um guia para o educador, como a arte de ensinar, que alguns de vocês colocaram, como ponte entre o aluno e o professor, como uma reflexão sistemática sobre a prática. Então, tem alguns autores, como o Sacristão, Libânio, Thelma Garrido Pimenta, que estudam o campo da didática como um campo de reflexão sistemática sobre a prática. Ou seja, cada vez que o professor reflete sobre a sua aula, ele passa a fazer melhor o que ele já desenvolve bem, né? Então, a reflexão sobre a ação, que é um termo trazido aí pelo Donald Schoen, também é um dos autores, né, ou a Isabel Alarcão, que estudam a reflexão sobre a prática. A didática também, como esse campo de saberes, busca a eficiência para o ensino. Algumas pessoas associam a didática com as técnicas. É certo que temos, sim, algumas técnicas. Por exemplo, se você vai prestar um concurso, como o Pedro falou, em geral, os concursos públicos, eles têm a prova de didática. O que é essa prova de didática? É para saber em que medida você tem o domínio dos conhecimentos daquela área específica e você sabe, né, aí nesse caso, que aí quando a gente fala geralmente, né, os termos que se utiliza é transmitir o que você sabe para a banca, porque ali na banca você não tem o objetivo de ensinar a banca. Você não vai estar ali ensinando um conteúdo para a banca, você vai estar demonstrando que você tem algumas competências, dentre elas, por exemplo, saber utilizar bem a língua portuguesa, saber utilizar um tempo determinado para transferir aí, no caso, uma informação, né, para dominar um conteúdo e demonstrar que você teve o domínio daquele conteúdo. Então, existem, sim, algumas técnicas. Hoje, por exemplo, quando se tem um concurso para professor do Estado, você tem 10 minutos para apresentar um tema.
e você não pode utilizar nenhum recurso, a não ser, né, o giz, a caneta, que você vai escrever no quadro, ou levar um flip chart, ou seja, um cartaz pronto para apenas ir passando, né? Que é quando você aponta alguns conteúdos. Em geral, você pode utilizar uma ficha, onde você faz algumas anotações como um roteiro, né? Eu pego aqui e aí vou fazendo a ficha com um roteiro, que em geral, quando a gente prepara uma aula, você, primeiro, você escolhe, né, o que é que você vai desenvolver naquela aula. Como é que eu vou começar, como é que eu vou desenvolver o tema e como é que eu vou finalizar. Lembra quando vocês fizeram a redação para o Enem? Né? Na redação para o Enem, vocês tiveram que fazer uma introdução, desenvolver o tema e um fechamento. Então, isso é uma técnica, tá? Então, a didática, ela também se ocupa de conhecer as técnicas para melhor desenvolver e orientar a prática profissional. E a didática tem a ver também com os métodos. Ao estudar os métodos, né, o método mais tradicional, o método renovado, o método crítico ou o método pós-crítico, ou ensinar a partir do todo, você mostra a totalidade e depois vai explicando parte a parte, ou você explica parte a parte para o aluno compreender o todo. Isso são métodos, tá? Ou então você utiliza o método misto. Ora, você fala do todo para mostrar as partes, ora você fala das partes para mostrar o todo, ok? Então, a didática envolve aí todos esses elementos. E quando fala de bússola para o ensino, é como se fosse o guia, né? Como se fosse esse caminho que vai te orientando a como desenvolver melhor e conduzir melhor o ensino. Até aqui, tudo bem? Tudo bem, professora. Tá bom? Ok. E a gente vem, então, para o que é didática? Vocês responderam essa pergunta, e aí, a Ilma Passos Veiga, ela responde o seguinte, que a didática é concebida como uma das disciplinas pedagógicas dos cursos de formação de professores, como o de vocês, da licenciatura, de natureza teórico-prática. Por que a didática é teórico-prática, né? Porque exatamente, eu acho que o Rian perguntou se a gente ia ter o momento de seminário. Esse é um momento muito esperado na didática. É um momento em que a gente expõe, num tempo curto, um conteúdo, para ver em que medida você tem domínio, em que medida você consegue fazer com que as pessoas prestem atenção em você, para saber em que medida o que você quis informar foi bem recebido pela turma, que é o que a gente vai chamar de transposição didática. O que é a transposição didática? É exatamente quando eu consigo fazer com que as pessoas compreendam algo, né? No momento em que eu falo sobre, vou dar um exemplo de um conteúdo da educação física, sobre a classificação dos esportes. Vou falar sobre a classificação dos esportes. E aí, hoje, os esportes, eles se classificam em invasão, técnico combinatório, de marca, os de rede e parede, campo e taco, né? Os esportes de combate e os esportes técnico combinatório. Então, para eu fazer com que vocês entendam o que é essa classificação dos esportes, eu vou trazer exemplos. Eu vou dizer, todo mundo conhece o voleibol? O que implica jogar o voleibol? Como é que se joga o voleibol? Me dê aí um exemplo de como é que joga o voleibol. Através da interação entre cada jogador de uma mesma equipe, Isso. em que cada um depende um do outro para que a jogada possa ser realizada. Pronto. E aí, o que é que eu tenho entre uma equipe e outra? O passe de bola e a competitividade em realizar pontos? Não, eu tô falando no sentido da estrutura, né? O voleibol é jogado numa quadra, a gente tem o quê? Uma rede no meio, não é? Para poder jogar. Uhum. Aí a gente tem duas equipes, uma equipe de cada lado.
onde Sim. essas equipes trocam passes entre si com o objetivo de derrubar a bola no time do campo adversário. Isso, na quadra do lado adversário. Então, quando eu falo de esportes com uma classificação de rede e parede de divisória, eu estou incluindo aí o voleibol, a peteca, o tênis, tem uma rede no meio, tem um campo dividido para duas equipes que vão trocar passes entre si com o objetivo de derrubar a bola no campo adversário. Ou o implemento, no caso a peteca, a bola de tênis ou a bola de vôlei. Então, esse esporte é classificado hoje, segundo a Base Nacional Comum Curricular, como um esporte de rede e parede de divisória, tá? Então, aí vejam que eu parti de um exemplo prático para ensinar algo que é teórico, vamos dizer assim. Aqui ninguém demonstrou nada, mas eu fui para o campo da prática, fazer com que vocês começassem a pensar o que era o voleibol, para ensinar um conceito, que é um conceito de classificação do esporte, tá bom? Mas é só para dar uma ideia. Por isso que a didática, ela é compreendida como essa disciplina teórico-prática, que vai fazer com que o professor, ele pense a partir da teoria, ou a partir das teorias, como eu vou fazer para que o outro compreenda o que eu estou querendo informar. Deu para entender? Temos perguntas? Então, professor. Vai, Rian, Pode ir. perguntar, Rian. Então, professora, seria tirar do campo do abstrato, levar para o prático em algum tipo de exemplo em que a pessoa conheça, né? Em algo que seja da vivência dessa pessoa. No caso aí, o voleibol, que a senhora colocou para gente. Isso. Isso é um dos caminhos, existem outros. Eu estou colocando apenas um, tá? Que a didática, ela vai nos ajudar e vai dizer isso. Ora, se você quer que alguém compreenda algo, parta de algo que ela sabe, que é o que a gente vai chamar isso de contextualização, tá? No momento em que eu quero ensinar, por exemplo, para as crianças, e eu sei que as crianças gostam muito, por exemplo, de funk. Se eu levo um conteúdo dentro de uma música do funk, eu possivelmente vou chamar a atenção delas, para elas compreenderem aquele conteúdo. Então, eu parto de algo que faz parte da realidade delas, que é o conhecimento do funk, um exemplo. E aí, a partir disso, eu digo, ora, eu quero que elas aprendam, sei lá, sobre, vamos pensar aqui, formas diferentes de o que é dissertação, o que é uma descrição e o que é uma narração, tá? Então, se eu quero isso, eu vou fazer um funk lá. Um dia eu cheguei, fui lá para a escola, e lá compreendi, não sei o que é a redação, pode ter 3 tipos, disso, aquilo, outro. Então, no momento em que eu faço isso, ela vai estar associando algo que ela gosta, que é a música e que é o funk, com algo que ela precisa aprender, que são os estilos ou técnicas de redação, que é a dissertação, que é a narrativa e que é a descrição, tá? E aí, a partir disso, o professor vai tendo essa disposição inicial dos alunos de aprender, ele vai aí contribuir para esse processo de ensino. Professora, isso é tão notável e tão palpável que, quando a senhora ia falando isso, eu me lembrei do meu tempo de escola, né, que se eu não me engano é DNA, que é guanina e alguma outra coisa que para vocês decorarem melhor, associem a dois da MPB brasileira, né? Arnaldo Timóteo e Gal Costa. Aí depois disso eu nunca mais me esqueci, né? Para a senhora ver, né? Isso. Existem várias possibilidades, né? E desde aí eu nunca, então, esqueci, né? Acho que é o DNA. Então, a gente precisa, no primeiro momento, fazer com que os alunos tenham essa disposição para aprender. E aí, quando ela fala da didática de natureza teórico-prática, vai muito nesse sentido. Voltada para a compreensão do processo de ensino,
em suas múltiplas determinações. A didática generaliza processos e procedimentos obtidos na investigação das matérias específicas, no caso, a educação física é uma matéria específica, né? Das ciências que dão embasamento ao ensino e à aprendizagem, e das situações concretas da prática pedagógica que ocorre na dinâmica da sala de aula, no nosso caso, que ocorre na dinâmica da escola. Mas aí nós temos mais, né? Nós temos outras definições de didática. A didática ocupa-se das questões de articular o ensino e a aprendizagem. Veja que ensinar é diferente de aprender. Nem sempre o que eu ensino, os alunos aprendem, né? Visando aí a organização e ao controle do processo educacional sobre um ponto de vista intencional e sistematizado. Ou seja, a didática, ela parte de um campo no qual o ensino, ele se faz de modo intencional, eu sei o que eu quero ensinar, eu sei o que eu devo ensinar, e eu sei para que eu devo ensinar. Então, e isso precisa ser sistematizado, ou seja, eu preciso organizar esse conhecimento de forma intencional para socializar ele com o aluno. E aí, Paulo Freire, ele diz o seguinte: ensinar inexiste sem aprender e vice-versa. E foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. Foi assim, socialmente aprendendo, que, ao longo do tempo, mulheres e homens perceberam que era possível, depois preciso, trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensinar. Aprender precedeu ensinar, ou, em outras palavras, ensinar se diluía na experiência realmente fundante de aprender. Ou seja, os dois processos, eles acontecem, eles ocorrem, né, numa relação em que, e a gente discute muito hoje, né, essa relação de que nós temos professores que sabem ensinar, né, e tem aqueles professores que a gente diz, ele sabe muito, mas ele não sabe ensinar. Por quê? Porque o ensino e a aprendizagem, eles devem ser algo muito próximos na relação que o professor estabelece com seus alunos. Ou seja, eu, como professora, eu quero ensinar e eu quero que os meus alunos aprendam, né? Então, para que isso, eu tenho que provocar maneiras, eu tenho que encontrar métodos para fazer com que essa relação aconteça. Às vezes, se você não tem empatia com aquele professor, você já vai logo com aquela coisa assim, vou assistir essa aula, mas, sabe, não tem a liga ali naquela disciplina, porque aquele professor é chato, aquele professor ele é muito aquilo, ele é muito isso, ou por aí vai. Então, é preciso ter empatia, é preciso ter afetividade também na relação do ensino e aprendizagem. E aí temos ainda algumas definições da didática como um método universal, invariável e capaz de orientar os professores. Esse era a principal definição de Comênios, lá em 1630, lá no século XV, né, ainda, aliás, no século XVI, que através da obra Didática Magna, ele tinha o intuito, ele tinha, assim, a intenção de fazer um tratado, que era chamado Tratado da Arte Universal de Ensinar Tudo a Todos. Ora, mas esse ensinar tudo a todos não significava que todos iriam também aprender, né? O ensinar tudo a todos. Por quê? Porque cada um de nós, e eu perguntei para vocês assim, se vocês saberiam me indicar aspectos que facilitam a aprendizagem de vocês. Muitos de vocês aprendem de forma mais visual, outros aprendem mais ouvindo, outros aprendem mais escrevendo. Então, cada um de nós, eu aprendo muito lendo e escrevendo, eu tenho que ir colocando os tópicos, né? Já outras pessoas não, se ela faz um mapa mental, rapidamente ela lê o texto, ela faz um mapa e já consegue conectar tudo com tudo. Então, cada um de nós aprende também de um modo. Então, todos nós somos capazes de aprender, isso é fato.
Todos nós somos capazes de aprender. Alguns têm mais facilidade e outros menos facilidade, mas todos nós somos capazes de aprender. E o que Comênios queria era encontrar esse caminho que ensinasse tudo a todos. Didática é estudar os melhores métodos e técnicas para guiar o ensino e as ações do professor. É propor reflexões sistemáticas sobre a prática dos educadores. Então, a gente aprende muito ouvindo também os professores mais experientes, né? Com o passar do tempo, a gente vai percebendo que a nossa experiência vai nos permitindo, muitas vezes, não controlar tanto a aula. No início da carreira, a gente quer deixar a aula toda prontinha, primeira atividade, segunda atividade, terceira, para a aula não fugir do nosso controle. Quando a gente já está com 10, 15, 20 anos de profissão, a gente começa a não ser tão metódico em relação a essas aulas, porque a gente já experienciou tanto e viu que acontece repetidamente tantas coisas que a gente nem faz mais alguns procedimentos. Então, investigar os fundamentos, as condições e os modos de realizar os processos educativos, é um outro objetivo da didática. Colaborar na constituição de subsídios para elaborar estratégias para fazer o aluno aprender, isso é importantíssimo. Você saber como é que o seu aluno aprende. Ele aprende mais com música, ele aprende com imagem, ele aprende com mapa, ele aprende com resumo, né? Como é que o meu aluno aprende? Ele aprende com contação de história, então eu vou trazer uma história para contar, para ver se ele aprende, né? Rubem Alves, ele gostava muito de ensinar contando histórias, né? Então tem vários livros de histórias de Rubem Alves, onde ele ensina muitas coisas a partir das histórias. Tem um autor também, o Cortella hoje, Mário Sérgio Cortella, ele é um autor também que se liga muito nas questões de escreve, né, histórias para ensinar. Então, são autores que buscam, e ele tem uma facilidade muito grande, ele prende muito a gente, né, o Mário Sérgio Cortella, uma palestra dele, você passa 2 horas ouvindo, daqui a pouco terminou e você diz, poxa, já acabou? Porque ele vai envolvendo as pessoas com as histórias, com experiências, né, por aí vai. Propõe as ferramentas para ajudar o professor a transmitir, e aí está entre aspas, né, melhora os conteúdos e os modelos para melhorar o ensino e a prática, né, porque aqui são muitas vezes termos que vários autores utilizam. O campo da didática, o campo de domínio da didática, tem a ver com a gestão da informação, com a estrutura do saber por parte do professor e a apropriação por parte do aluno. Eu discordo um pouco dessa questão, porque a gente aprende muito com os alunos e aprende muito na relação com o outro. Então, não é só o professor que tem o saber, né? Todos nós aqui na turma sabemos alguma coisa sobre algo. Com certeza, tem coisas que vocês sabem que eu não sei. Tem coisas que vocês gostam e leem que eu talvez não tenha lido, então eu aprendo também, mas quando eu entendo que os autores, quando falam nesse sentido, né, Saviani, Libânio, né, Pimenta, eles falam dessa estrutura do saber porque é competência do professor organizar o processo de ensino. Então, é competência do professor organizar o processo de ensino, ou seja, é nossa responsabilidade. Eu jamais posso ir para uma aula para ensinar um conteúdo que eu não tenha, de certo modo, domínio sobre ele. Então, é muito importante que vocês se preparem e que vocês se preparem bem para ensinar, tá? O tratamento e a transformação da informação transmitida como saber para o aluno, que é o que a gente vai chamar de transposição didática, ou seja, eu vou pegar esse conhecimento e transpor de tal modo, né, que ele se torne uma informação fácil para o aluno. E aí, o Rian colocou assim, ninguém é tão ignorante que não tenha nada para ensinar, e ninguém é tão sábio que não tenha nada para aprender. Exatamente, né? É muito isso mesmo. Todos nós sabemos alguma coisa, sempre.
E aí a didática tem a ver com a estrutura e a gestão dos conteúdos. A didática se constitui como um processo amplo, que envolve, como eu já falei, a atividade de ensino, a preparação e a organização de temas, o material e os recursos didáticos. Por exemplo, hoje eu utilizei para essa mesma aula 3 recursos didáticos diferentes. Eu utilizei o Canva, eu utilizei o PowerPoint e estou utilizando o Prezi. Exatamente por quê? Porque a gente está numa disciplina de didática, eu tenho que mostrar recursos diferentes para que no futuro vocês, a partir dessa disciplina, então, como é que uma professora que está administrando aula de didática não vai utilizar recursos didáticos diferentes? Né? É claro que na sala de aula eu estaria utilizando também outros recursos. Eu gosto de ambientalizar a sala, eu gosto de colocar imagens, fotografias nas salas, eu gosto de muitas vezes mudar o layout da sala de aula, pegar as carteiras e colocar para o outro lado, fazer círculos, pequenos círculos, eu gosto de colocar recadinhos nas carteiras para quando vocês entram na sala, mas o ambiente virtual, de certo modo, ele nos rouba um pouco esse momento da didática. Mas eu vou mostrar algumas fotos aqui. Eu trabalhei numa turma de didática em que a gente experimentava comidas na aula de didática, em que a gente ouvia músicas, em que a gente dançava na aula de didática, exatamente para experimentar diferentes modos de aprender, Só que agora é mais difícil para a gente fazer isso por conta do ensino à distância. Então, debate dialógico das reflexões, análise das reflexões no ambiente de ensino, construção de um projeto de avaliação, que abranja aí amplamente as potencialidades de cada pessoa. Então, é imprescindível também que nessa disciplina a gente viva processos de avaliação, de que a gente apenas não fale sobre a avaliação, mas que a gente consiga vivenciar um processo de avaliação, assim como hoje a gente está utilizando aí esses recursos didáticos diferentes. Então, a didática, ela tem relação com o ensino, a avaliação, com a escolha de conteúdos, com objetivos e metas. O nosso objetivo da aula de hoje quer exatamente fazer com que a gente apresentasse o programa, explicasse a agenda da semana e falasse um pouquinho sobre, exatamente sobre essa temática, A didática tem a ver com a aprendizagem, com a metodologia e com o planejamento. E aí, gente, a didática, ela também envolve a multidimensionalidade. E o ensino, que é o objeto de estudo da didática, que é o ensino à aprendizagem, ela tem algumas dimensões. Humana, porque a gente lida com as relações, e o conhecimento, ele é algo relacional, eu aprendo na relação com o outro. Eu aprendo a partir do exemplo do outro. Eu aprendo interagindo com o outro, Ela envolve uma dimensão técnica, que a gente vai utilizar diferentes mecanismos para que a gente possa aí socializar esse conhecimento, e envolve uma dimensão político-social, ou seja, cada professor, ele compreende a relação de um modo diferente. Se eu parto do pressuposto, vou dar um exemplo, de que só eu sei, e de que vocês não sabem, eu tenho uma concepção de aluno. E essa concepção, ela é uma concepção política, ela é uma concepção político-social, Então, como eu entendo a educação, como eu entendo a sociedade, todos esses fatores vão interferir no meu modo de me relacionar, no meu modo de ensinar, A didática envolve ainda 3 aspectos: a informação, o conhecimento e o saber, que são aspectos totalmente diferentes. A informação, ela é exterior ao sujeito, e ela é de ordem social. A todo momento a gente está lendo informações, algumas informações verdadeiras, outras falsas, A gente vive hoje também num mundo de informações falsas, como as fake news. O conhecimento, ele é algo integrado ao sujeito e é de ordem pessoal. Todos nós
temos a informação de que a gente não deve, por exemplo, tomar Coca-Cola todos os dias, né? Porque tem um alto teor de açúcar, tem cafeína, prejudica a longo prazo os ossos e por aí vai. Então, nós temos essa informação, não temos? Alguns têm isso como um conhecimento e procuram utilizar essa informação, internalizando isso como um conhecimento e buscando no seu dia a dia não tomar tanta Coca-Cola, né? Ou então, vou dar um exemplo da nossa área. Todos nós sabemos da importância do exercício físico ou da atividade física para o nosso bem-estar mental, social, físico e por aí vai. Não sabemos ou não? Hein, gente? Sim. Oi. Vocês sabem, não é? Todos nós sabemos da importância. E ainda mais estando num curso de educação física, sabemos da importância. Alguns utilizam essa informação como um conhecimento e procuram, pelo menos 3 vezes por semana, praticar algum tipo de atividade física. E aí a gente tem uma outra dimensão, que é o saber. Situa-se entre esses dois polos, em um intermédio interfacial entre o conhecimento e a informação. Até que esse conhecimento ele se torne num saber, né? E esse saber ele passa a fazer parte da minha vida e do meu dia a dia, e eu vou, né, buscando também fazer com que outras pessoas compreendam, apreendam e procurem usufruir e fazer isso. É a mesma coisa de quando a gente vai estar na rua, todo mundo tem a informação de que não deve jogar lixo, porque isso vai prejudicar no momento das chuvas, vai causar as enchentes. Mas muita gente não transforma essa informação em conhecimento e nem no saber. E aí acabam jogando lixo na rua. Então, é só para a gente saber mais ou menos esses graus. E, é claro, isso aí é a partir desse autor. Embora tenham literaturas que acham o saber e o conhecimento como algo muito próximo, tá? Então, é mais uma questão de terminologia também, tá? Então, a gente tem os saberes profissionais, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, os saberes profissionais, que tem um autor que é o Tardif, né? Tardif é um francês, né? E ele estuda muito a questão dos saberes profissionais. E esses saberes, todos nós temos saberes, saberes acadêmicos, saberes da experiência, os saberes, como é que a gente chama? Os saberes acadêmicos, saberes profissionais, saberes curriculares e os saberes da experiência. Esses saberes referem-se a práticas orientadas para o controle das situações, para a solução de problemas e para a realização de objetivos. Então, assim, quanto mais experiente o professor é, mais saber de experiência ele tem, né? Trata-se de saberes pragmáticos, saberes que vão sendo construídos em contato com as coisas, isso é, com situações concretas do ofício do professor, que é uma citação aí do Tardif. O saber da prática é construído na ação com a finalidade de ser eficaz. A gente vai ter uma parte da unidade para a gente falar sobre os saberes profissionais. E aí, para fechar, para a gente finalizar, queria que a gente refletisse um pouquinho ao longo da semana no Sim, travou. vindo. Ixi, deixa eu ver. Travou. Oi, tô voltando, peraí. Voltou? Voltou. Voltou? Voltou. Pronto. Eu estava agora na parte final já. A gente já vai finalizar para que vocês, a gente possa, estão ouvindo? Ouvindo, gente? Sim. Pronto. Sim. Teve a primeira pergunta que eu coloquei, e eu perguntei, o professor é um articulador entre o ensino e a aprendizagem? Você concorda? Por quê? Ensinar é fazer aprender?
como você interpreta essa afirmativa? O que você entende pela afirmação? O aluno aprende em diferentes situações e faz parte desse aprendizado as comunicações, interações e as relações em cada situação. É só para a gente pensar, não é para responder. Em sua prática, o professor exerce duas funções ligadas entre si, a didática e a pedagógica. Será que é isso mesmo? Qual é a diferença entre as duas? Como você relaciona na prática profissional informação, saber e conhecimento? Ok? E aí são algumas outras perguntas. No momento da prática profissional, somos frequentemente assaltados por uma série de dúvidas, e aí vai. Como fazer com que os alunos se interessem pelo que estou ensinando? Alguns de vocês perguntaram isso. Como resolver os casos dos alunos descontentes? E isso a gente vai ter sempre em todas as disciplinas. Como despertar e manter a motivação e a atenção do aluno ou do grupo? Como avaliar os alunos? Eu espero que a gente possa aprender isso aqui, né? Como nos comunicar para que eles nos entendam? O que fazer para que aprendam? E como preparar bem uma aula? Muitos de vocês fizeram essas perguntas. Elas hoje estão aqui. Como nos relacionar com os pais dos alunos? E aí, como a didática pode ajudar? Primeiro, a didática coloca ao alcance do professor as pesquisas e os conhecimentos produzidos. Eu acho que é importantíssimo a gente, como professor, não pode nunca deixar de pesquisar, de ler, de buscar informações sobre isso. Incentivando os professores a pesquisarem sobre os novos problemas que afetam suas atividades. Dando oportunidade para que os professores troquem entre si e com os especialistas suas experiências de sucesso ou de fracasso. Então, a didática, ela ajuda nesses três campos também. Pesquisar as próprias práticas e socializar os conhecimentos entre si. Como a didática pode ajudar? A continuamente buscar inovar os conteúdos, assumir uma atitude de pesquisa científica, o professor tem que ser um pesquisador, desenvolver um pensamento reflexivo sobre a prática profissional com a intenção de ampliá-la e desenvolver competência no estabelecimento de prioridades para selecionar os temas relevantes e formar, né, e a forma de desenvolvê-los. Aí são os autores, vocês vejam que é bem antigo, Hernandes, Grillo e Enricone, mas são aspectos muito atuais. Finalizando, deixo uma frase aí para a gente pensar. Na prática, o professor deve colocar tantas dúvidas que o aluno finalmente descobre que não adianta ficar perguntando, precisa ter iniciativa própria. Este processo, que pode ser doloroso, auxilia a formar a habilidade de saber procurar, perguntar, observar, indagar, organizar-se. Para isso, ser persistente, sobretudo, saber resolver com autonomia, em nome da autonomia que se quer formar. Quem não se sentiu perdido, não aprendeu a enfrentar desafios, principalmente desafios inovadores que aparecem não caber no que se aprendeu antes. Então, é uma citação de Pedro Demo, que é um autor também pesquisador que trabalha com metodologia científica. E aí eu deixo essa frase final para a gente refletir ao longo da semana, voltando a falar da questão da autonomia, que foi, né, o início da nossa a lição do dia da nossa aula. Ok? Então, terminamos hoje aqui, né, a nossa atividade. Fico aqui, caso alguém tenha alguma pergunta. Este é o momento da gente também, caso queira tirar uma dúvida final, falar alguma coisa. Professora, a senhora fez uma colocação, deu um exemplo de que nas aulas anteriores, quando era no presencial,
fizeram uma aula em que tinha experimentação de comidas. Foi isso, não foi? Isso. Como é que... O que se ensinava exatamente através dessa experiência? Eu fiquei um pouco confuso. Poderia exemplificar assim um pouco mais? Tá. Eu fiz um projeto no ensino da didática, trabalhando com a didática e os sentidos, tá? Os sentidos do sentir. Onde cada aula eu trabalhei a visão, onde a gente colocou várias imagens e a gente vai estudar sobre as imagens. A audição, com a questão da música. O tato, eu coloquei uma sala cheia de, como é que a gente chama? Com espaços, né, para pisar. Botei caixas de ovos, botei bombril, areia, para os alunos sentirem sensações diferentes e perceberem como é que essas sensações eram aprendidas por cada um. Teve uma aula que foi sobre a comida, que foi o olfato, ou seja, ficavam os grupos de um lado e um grupo do outro, e eu levava vários tipos de comidas diferentes para que eles experimentassem. Queijo, aquele chilitos lá, aquele fandangos, maçã, uva, e coisas diferentes, comidas diferentes, damasco, uma pera, e o objetivo era só apenas, sem a visão, sentir os cheiros e os sabores. E aí isso era uma vivência. Após a vivência, a gente ia dialogar sobre, e ia fazer uma relação dessa vivência com o fato de aprender, né? Então, o que é que eu aprendi com essa experiência? A partir do momento em que a gente socializava, que cada aluno dizia que já sabia daquele gosto, porque já tinha experimentado antes, aquilo ali comia muito na casa dele, teve uma pessoa que disse que nunca tinha comido damasco, e por isso ia ser muito difícil acertar o que era aquilo. E aí a gente faz a relação com o ensino, né? Todas essas experiências, elas foram desenvolvidas com o intuito de que eles percebessem que o ensino ele tem muito a ver com as experiências que cada um de nós apresenta, que cada um de nós carrega, né? E aí, é claro que aqui não dá para a gente dimensionar, porque foram um conjunto de experiências, né? E a gente ia, a partir dessas experiências, relacionar com como é que eu me formo professor, né? E aí, conhecer a turma, conhecer os gostos dos alunos, para que esse ensino ele pudesse estar mais próximo dos alunos. Então, foram várias dinâmicas nesse sentido. E aí, a da comida foi exatamente com o intuito de que eles compreendessem que nós experimentamos, nós temos gostos diferentes e que, portanto, aprendemos de formas diversas também, né? Então, o aluno não é obrigado a gostar de damasco, ele vai experimentar, ele vai se permitir experimentar o damasco. Para aqueles que já conheciam, o sabor foi muito normal. Para aqueles que nunca tinham comido, não foi um sabor tão agradável. Para uns foi muito agradável, para outros, que também já nunca tinham experimentado, mas que gostaram. Para a gente ver que o processo de ensino, ele envolve, né, pessoas que pensam diferente, que se relacionam com os objetos, com as coisas de modos diferentes, né? Deu para entender? Só para dar um exemplo, tá? Ok? Mas tem outras experiências também, né? Mas não vou contar outras não, porque vai que a gente volta o presencial e aí a gente vai vivenciar uma dessas. Tá bom? Também, eu espero que sim. Então, a gente fica por aqui hoje, só voltando o lembrete, né? Eu também, viu, Viviane? Viviane é diferente, é com 2 N's. Eu também espero muito que a gente possa voltar, é muito melhor o ensino interativo, assim, que a gente consegue dialogar, esse negócio incomoda, né? Às vezes falha, vocês não me entendem, não me escutam direito. Então, é isso. Então, até a próxima aula, terça-feira, a gente tem outro encontro para a gente conversar um pouco mais. Leiam os 2 textos, eu vou escolher 1, 2 ou 3 alunos para falar um pouquinho sobre o texto. Quem quiser se preparar para falar também pode,
fica livre aí. Se alguém quiser preparar uma música, um slide, alguma coisa para apresentar, também tá podendo, tá valendo. Ok? Então, a gente fica por aqui e até a próxima terça-feira. Quem não colocou o nome, coloca o nome aí no chat, tá bom? Tchau, tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai avaliando mais na frente. Obrigada pela participação, pelas perguntas, tá bom? Se cuidem, cuidem das pessoas aí que estão próximas de vocês. Tchau, tchau. Vou parar a gravação.